Meus amigos, minhas amigas, nós vamos falar agora dos exemplares das fundações superficiais. Nós já vimos quais são os exemplares. Agora eu preciso entender as características e o que diferenciam, já que todos são fundações superficiais, o que os diferencia entre eles dentro de fundações superficiais. Breve revisãozinha. Fundação superficial pode ser chamada de rasa ou direta, que é assentada a pequenas profundidades, quando os solos, ali mais superficiais têm boa capacidade de resistência. Por isso, para transmitir as pressões, elas precisam de grandes áreas de projeção horizontal, diferente dos tipos, por exemplo, de estacas. Aqui as fundações superficiais têm grande área de contato. Força sobre área a gente conhece como tensão, o que nos fluidos também podemos chamar de pressão. As características delas: transmitidas cargas pela base da fundação, assentamento próximo à superfície do terreno. Por definição normativa, essa altura de assentamento tem que ser menor do que 2 vezes a menor dimensão da fundação em planta. Quais são os exemplares das fundações superficiais? Bloco, alicerce, radier, sapata, grelha, viga de fundação. Essencialmente, estes são os exemplares. E agora vamos falar de cada um deles, começando com o bloco. O bloco talvez seja o elemento mais básico de fundação rasa, obviamente, porque ele pode ser construído em concreto simples, em alvenaria ou pedras. Ele não tem armadura. Então, as tensões de tração são resistidas pelo material, sem necessidade de armadura. Ora, mas se eu estou falando de alvenaria, de pedras, de concreto, são todos materiais com baixa resistência à tração. Sim. Então não dá para um carregamento muito alto, que vai gerar uma tensão muito grande, eu utilizar a fundação do tipo bloco, já que ele não tem armadura, e a armadura geralmente compõe, junto com o concreto, que nós chamamos de concreto armado, exatamente para suprir a necessidade desses materiais frágeis de resistência à tração. Por isso, concreto armado seria mais indicado para estruturas que estão solicitadas por carregamentos maiores. Mas é convencional, usual em construções de térreas ou de baixa altura, que seja utilizado ali bloco ou convencional ou em degrau. Ele pode ser também, ter esse desenho aqui em degrau. Então, o próprio bloco, o próprio maciço, ele tem que ter rigidez para resistir à tração, já que não tem aço associado. Quando eu falo não tem aço, cuidado. Vocês estão vendo até, inclusive, aço aparecendo aqui. Então, tem uma armadura de montagem, tem a armadura de espera dos pilares. Ele não tem o quê? Dimensionamento de aço para resistir à tração. A tração é resistida pelo concreto. Não quer dizer que não vai ter uma barra de aço lá dentro. Muito provavelmente vai ter. Seja para compor a estrutura, seja para amarrar as esperas do pilar. O que não há é um dimensionamento considerando o aço e a resistência do aço à tração. Quem resiste à tração é o próprio material. Alvenaria, rocha, pedras, ou mesmo o próprio concreto simples. Então, no dimensionamento, ele tem que ter pelo menos 60 centímetros de lado. Então, o dimensionamento ele vai ser realizado para que as tensões de tração sejam resistidas pelo material, como eu disse, sem necessidade de armadura. Ele deve ser dimensionado de forma com que esse ângulo beta aqui da inclinação seja maior ou igual a 60 graus e ele não pode ter dimensões inferiores a 60 centímetros. Então, para o bloco, 60, 60. A angulação tem que ser de 60 a 60 graus e os lados tem que ter todos eles dimensão maior do que 60 centímetros. Então, estão todos robustos. Se você for olhar, são elementos rígidos. Aqui, com essa abertura de 60 graus, eu posso ou fazer um bloco maciço ou fazer este escalonamento. Então, eu posso fazer até, inclusive, esse formato aqui de tronco de cone, poderia dizer aqui. Vamos, então, definir o que a gente fala de bloco, esse formato meio trapezoidal, fugiu a palavra aqui na hora. Definido o bloco, ele consta na NBR 6122.
A gente vai falar de um outro tipo que, embora caia em concurso, não conste na norma. É uma prática muito usual. Seria uma espécie de bloco, só que ao invés de elementos isolados, agora eu falo de um bloco. Então, aqui eu tenho um bloco corrido. Por que ele é um bloco? Ele não tem ali estrutura de aço resistente à tração. Nós temos ou concreto ciclope, ou tijolo, ou a própria pedra argamassada, né, resistindo às tensões de tração. Se não tem armadura, claro, são cargas menores, muito usual em livros, em literaturas de arquitetura ou até mesmo de engenharia civil, nas práticas de pequenas construções. Seriam os blocos corridos. O que eu tinha em um bloco, agora eu tenho ao longo de todo o perímetro ali da nossa construção, inclusive para suportar as cargas da parede. Como eu disse, concreto ciclópico, alvenaria ou tijolo maciço. Não consta na NBR 6122, mas está presente em grande parte das construções. No interior, inclusive, usa-se muito para casas ali de térreo, né? Esse tipo de fundação. Mais usual, eu acho, inclusive, do que os blocos. Algumas vezes, algumas questões, alguns autores vão chamar o alicerce de viga de fundação, ou analogia de alicerce com viga baldrame. Só toma cuidado porque tente interpretar a questão, mas falou de viga de fundação ou viga baldrame como alicerce, pode ser que não seja 100% errado, depende da questão. Mas eu geralmente, aqui na aula, eu vou dividir o que é alicerce, que seria uma espécie de bloco corrido, e o que é viga de fundação e viga baldrame, que, embora tenha um conceito parecido, seja bloco corrido, ela é um elemento corrido que corre abaixo de toda a alvenaria, e, entretanto, tem aço. Então, é composto por armaduras, concreto ali armado. Então, eu diferencio esses dois lugares aqui, alicerce e viga de fundação ou viga baldrame. Um com aço, outro sem aço, tá ok? Um que pode ser de pedra, de tijolo, de concreto ciclópico, o outro geralmente em concreto armado. Só fazer essa diferença básica. Inclusive, em muitos livros você vai ver técnicas de construção do alicerce e a sua própria impermeabilização. Ó. A gente está vendo aqui técnicas de impermeabilização do alicerce aqui construído em tijolinhos. É o que vocês estão vendo. Não consta na norma, mas está presente em provas. Agora vamos para alguma fundação que conste na norma. Voltando a falar da NBR 6122, radier é um caso clássico de prova. Fundação do tipo rasa, dotada de rigidez suficiente para receber e distribuir mais de 70% das cargas da estrutura. Então veja, antigamente tinha-se o conceito de que radier era uma grande laje em contato direto com o solo, e de fato o é uma laje muito grande em contato com o solo, e que recebia todas as cargas de todos os pilares. A norma atualizou um pouco e falou o seguinte: bom, eu não preciso receber todas as cargas de todos os pilares da edificação para eu ter o que eu chamo de radier. Mas esse radier, para ter esse nome, para ter essa classificação, tem que ter pelo menos 70% das cargas. Então eu posso muitas vezes ter a edificação como um todo ali assentada sobre um radier, mas duas fundações sapata isoladas ali para uma cobertura de garagem ou para uma extensão, para um anexo da churrasqueira. Portanto, ainda assim eu terei um radier, embora não 100% dos pilares estejam descarregando neste tipo de fundação. O que não inviabiliza, quando a questão falar que todas as cargas dos pilares são descarregadas nesta fundação do tipo rasa, superficial, eu possa marcar, não inviabiliza de marcar radier como a melhor opção de resposta. Recebe a carga dos pilares ou paredes da edificação e ou moldado em loco, concreto armado, protendido ou reforçado com fibras. A gente tem aqui uma variação, né, do que seria uma variação do radier convencional para um radier nervurado, com essas nervuras aí apresentadas. Inclusive aqui, olha, as malhas podem ser de nervuras ou de vigotas para aumentar essa rigidez do radier e diminuir sua espessura, consequentemente, diminuir o consumo de concreto. O que vale para a laje nervurada, adota-se também, ou pode-se adotar nos radiers. E uma definição de literatura é o seguinte: quando eu tenho
Veloso e Lopes fala o seguinte: quando eu tenho uma fundação do tipo superficial, sapata, onde mais da metade da área construída está abrangida pela base das sapatas, então é melhor adotar um radier. Ele fala isso. A fundação radier é adotada quando a área total das sapatas for maior do que metade da área de construção. Aqui eu mostro também um radier em concreto armado, um radier em concreto protendido, algumas etapas ali, alguns elementos da construção. Mas para que não fique dúvidas e eu fale numa linguagem bem simples, o radier é a laje de piso em contato direto com o solo, que vai receber as cargas dos pilares, das paredes. Por definição normativa, tem que receber mais de 70% das cargas da estrutura. Fundação do tipo grelha. Fundação do tipo grelha também não consta na NBR 6122, mas é usual em provas. O que é a fundação do tipo grelha? Conjunto de elementos lineares de concreto armado, ou seja, um conjunto de vigas de fundação interligados e apoiados no solo, os quais recebem tanto cargas concentradas de pilares quanto cargas distribuídas de paredes da edificação. A grelha, então, é um elemento constituído por conjunto de vigas que se cruzam em pilares. Poxa, então essa fundação do tipo grelha me parece muito uma fundação, se assemelha muito a um alicerce, mas armado, né? Já que o alicerce também abrangeria ali todas as paredes e pilares da edificação, só que aqui agora tem um desenho em concreto armado, formando aí o que a gente chama de grelha. Veja aqui um exemplo e esse desenho aqui é comum, inclusive nas provas. De grelha, eu pulo para viga baldrame. Não consta também na norma antiga de 96, constava uma definição sobre viga de fundação. O que seria essa viga de fundação, de acordo com a versão de 96 da NBR 6122? É o elemento de fundação superficial comum a vários pilares, cujos centros desses pilares estejam situados no mesmo alinhamento. Opa, então é a mesma coisa de grelha? Olha só para você ver. Aqui na grelha eu permito que eles não estejam no mesmo alinhamento, não fala nada sobre estarem no mesmo alinhamento. Já quando eu falo de viga de fundação, uma espécie de grelha, mas em um alinhamento único, comum a vários pilares no mesmo alinhamento. Essa era a definição anterior. Só que isso, inclusive, saiu, a 6122 saiu da norma, aliás, a viga de fundação saiu da norma, mas a gente continua vendo viga de fundação, viga baldrame, sendo citada nos concursos. Inclusive, a viga baldrame, ora ela é chamada de uma fundação rasa, feita em concreto, que vai percorrer todo o comprimento das paredes da construção. Seria uma espécie de alicerce armado, aparentemente, nessa definição, muito parecida com o que nós vimos de grelha, ou seja, parece-se muito com uma grelha, já que é uma fundação tipo um alicerce, só que armado. Mas uma definição mais aceita, inclusive, é que a viga baldrame ela é um conjunto de vigas que distribuem as cargas de alvenaria do pavimento térreo a algum outro tipo de fundação. Por exemplo, fundação do tipo sapatas. Veja como as coisas se misturam, mas na hora da prova não é difícil resolver, porque eles não vão te colocar em conflito de definições do que seria uma grelha, do que seria uma viga baldrame ou viga de fundação. A grelha em si é um elemento que aparentemente é um alicerce corrido, mas com armadura, né? Então, por concreto armado, construído em concreto armado, recebe os pilares, recebe a alvenaria. A viga baldrame, a difusão ali do conceito mais aceito é que ela, ali no pavimento térreo, embora aparentemente possa ser confundida com a fundação do tipo grelha, na verdade aqui ela não é um tipo de fundação. A baldrame é uma viga no pavimento térreo que distribui as cargas da alvenaria do térreo para os sistemas de fundação. Então ela não é propriamente dita uma fundação, um sistema de fundação. Ela faz parte de um sistema maior de fundação, onde ela transmite cargas da alvenaria do térreo até um sistema já existente. Por exemplo,
uma sapata. Então, qual é o tipo de fundação? A sapata. Para que a viga baldrame existe? Para pegar as cargas do térreo, a alvenaria do térreo, e levar até a sapata. Assim como as vigas dos pavimentos superiores fazem com as cargas das paredes nos pavimentos superiores, a baldrame faz, só que ela tem um nome particular porque ela está ali em contato com o solo. Essa é a corrente mais aceita desse conceito de viga baldrame. Caso contrário, apareceria muito com fundação do tipo grelha, né? Se assim o fosse. Lembrando que as fundações isoladas devem ser, sempre que possível, de acordo com Veloso e Lopes, ligadas por uma cinta em duas direções ortogonais. Então, olha só, essa cinta de fundação, que seria também um conceito para a viga baldrame, ela vem para travar as fundações que são de forma isolada. Só sapata? Não. Posso ter blocos de estacas isolados e aí eu tenho essa cinta de amarração. Cinta esta que, por vezes, vem cobrada em concurso com as suas funções. Quais são as funções dessa cinta de fundação, dessas vigas de travamento? Posso entender, inclusive, a baldrame como parte dessa cinta de fundação que vai travar os elementos da estrutura de fundação. Elas desempenham basicamente 4 papéis importantes. Impedir o deslocamento horizontal das fundações, então eu evito deslocamentos assim horizontais das fundações, eu vou limitar a rotação de fundações, eu vou definir o comprimento de flambagem, né, diminuindo o comprimento de flambagem dos pilares. Imagina se eu tenho um pilar que sai daqui, atravessa todo esse trecho enterrado e aí logo depois continua ali para cima. Se eu não tenho travamento intermediário, o comprimento de flambagem dele será maior. Consequentemente, cargas de flambagem menores para o mesmo pilar. Uma vez que eu travo ele, se aqui eu tinha 2 metros, dali para frente eu reduzi no comprimento de flambagem 2 metros desse pilar. Então essa cinta, que poderia ser, na verdade, uma viga, inclusive baldrame, serve para isso também, além de servir de fundação para as paredes do pavimento térreo. Então veja aqui, ó, uma sapata, um tubulão, estacas, todas elas travadas por que a gente está chamando aqui de cinta de fundação, ou segundo Veloso e Lopes, chamado aí de cinta de travamento. Percebam que existem várias definições para a mesma coisa. Baldrame, viga de fundação, cinta de fundação, viga de travamento, geralmente vem aí como sinônimos, depende do autor, depende da banca. Agora, o que é certamente diferente de todas elas, e você não pode confundir, mas é uma dica do professor para você quando estiver trabalhando, viga baldrame é diferente da viga de embasamento. Aliás, a alvenaria de embasamento. A baldrame, ela tem essa característica de unir aqui os elementos sem concreto armado e unir os elementos de fundação a nível do térreo para descarregar a carga das paredes. Entretanto, na execução, quando nós precisamos passar tubulações de elétrica, tubulações de água fria, tubulações de esgoto, eu geralmente vou precisar, para embutir, realizar furos. E esses furos na baldrame, posso fazer furo em viga? Posso fazer furo em viga. Só que tem que ser previamente definido, verificado em análise com o projetista. E ainda tem limitação do tamanho dos furos. Para evitar esses furos nas vigas do térreo, o que é comum de fazer? Adotar o que a gente chama desta alvenaria de embasamento. Então ela não é um sistema de fundação, de forma alguma, longe disso. Mas é uma técnica construtiva, onde a gente ou usa para nivelar o piso, antes de executar a fundação, a viga baldrame em si. Então, quando eu tenho um terreno em desnível, eu nivelo o piso com ela, e aí ela vai, além de ajudar a nivelar o piso, quando eu aterrar os cômodos, ela vai ajudar a conter o empuxo lateral do solo, desse aterro. Ou, e essa é a melhor utilização dela, é quando ela é utilizada acima da viga baldrame, e ela sim, por não ter composição estrutural, ela vai ser utilizada para esconder a
tubulação de água, tubulação de esgoto, uma eventual tubulação elétrica. E aí a gente tem 3 casos aqui, o primeiro deles com a viga baldrame, onde seria necessário fazer furos na vertical e na horizontal. Casos onde a alvenaria de embasamento está abaixo da baldrame, e aí, se eu tivesse que passar algum tubo, eu teria que, no mínimo, ter um furo aqui na vertical, possivelmente na horizontal, mas na vertical eu teria que fazer. E nesse último caso eu não faço nenhum furo. O que vem depois aqui? Vem o aterro dos cômodos. Eu encho aqui até o nível onde estaria a minha baldrame. Na prática, o que aconteceu? Eu coloquei a baldrame um pouco abaixo do nível previsto dela, ou seja, foi projetada para ficar um pouco abaixo do nível, e acima eu fiz uma espécie de baldrame falsa, que na verdade é a alvenaria de embasamento, por onde vai passar as minhas instalações prediais. Então veja bem, a baldrame está aqui embaixo, e acima dela está a alvenaria de embasamento. Posso sem problema fazer furo. Já não tenho mais o problema, a necessidade de consultar projetista, de sofrer ali problemas estruturais por conta de furos em vigas, já que a baldrame nada mais é do que um tipo de viga também para o travamento das fundações e para a descarga da carga das alvenarias, para levar essas cargas das alvenarias do térreo até as nossas fundações. Perfeito? Escorri ali bastante sobre os tipos de fundação superficial, faltou só um deles, as nossas queridíssimas sapatas. Vou rodar a vinheta e a gente volta para falar de sapata.